E aí, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui pensando sobre algumas coisas que eu crio no dia a dia para me ajudar quando eu estou passando por dificuldade, assim, me sentindo confuso, me sentindo para baixo. Eu tento pensar em algumas coisas que podem me ajudar nesses momentos, assim, que eu possa bater o olho e essa coisa ela meio que me faz lembrar do porquê eu faço algumas coisas, do porquê eu tomo algumas decisões, né? E esses dias eu tive uma ideia de criar algo que é um vaso. Isso aqui é um vaso de vidro que eu comprei numa dessas lojas de artigos de segunda mão. E o que eu basicamente faço, eu imprimo algumas coisas que me chamam a atenção, seja assistindo um vídeo ou de alguma coisa que alguém me fala, ou até mesmo um podcast que eu assisti, sei lá. E daí eu pego aquilo que eu considero como ideia central, chave do que eu aprendi, ou algumas ideias centrais, e eu crio uma imagem. Isso aqui normalmente eu uso, eu crio no chat GPT. Daí eu peço para criar uma imagem que tem a ver com a frase e tal. E aí eu vou colocando dentro desse vaso aqui, que eu chamo em inglês de grounding jar, mas se a gente for traduzir ao pé da letra seria como se fosse, como que eu poderia chamar isso em português? É como se fosse um vaso estabilizador. Por que estabilizador? Porque muitas vezes a gente está com a mente bem bagunçada. Parece que a gente está, sei lá, sendo jogado de um lado para o outro. E a ideia é que quando você bata o olho, pelo menos funciona para mim, quando eu olho as mensagens que tem aqui, eu me estabilizo. Isso me traz de volta. E aí me relembra do porquê que eu faço algumas coisas, do porquê que eu tô trilhando um caminho específico e tal. Então, só para mostrar como eu faço, são várias mensagens aqui, ó, de coisas que eu vou aprendendo. Tá meio... E aí, o que eu faço? Normalmente eu escolho uma por dia. Daí eu vou passando para trás e a próxima mensagem tá aqui. Então eu vou mudando e vou colocando ali no vaso de vidro, porque daí dá para eu ler. Ele fica ali atrás naquela estantezinha que eu tenho atrás, e aí eu constantemente estou olhando para ele. Então, só para mostrar algumas das ideias que eu tenho, assim, que me ajudam, né? E essa mensagem específica de hoje que eu estava pensando, traduzindo, basicamente se parece estranho, é porque talvez a sua mente esteja se expandindo. Se você está se sentindo estranho, isso pode ser um indicador, sei lá. Mas isso pode estar te dando uma noção de que a sua mente está expandindo. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente se pega em situações em que assim, eu gostava muito de sair com os meus amigos. Agora parece que sair com meus amigos não está surtindo mais o efeito que surtia antes. Ou não me traz mais o prazer que trazia antes. Então tem alguma coisa de errado comigo? A gente se pergunta, né? Ou então, eu amava andar de bicicleta todo sábado de manhã, porque isso me trazia paz, isso me ajudava a organizar os pensamentos, só que agora parece que eu estou fazendo isso e não está mais funcionando. O que tem de errado comigo, né? Então existem várias coisas ao longo da nossa vida que a gente faz, só que por alguma razão chega um momento que não surte mais o efeito que surtia antes. E a gente começa a se questionar se tem alguma coisa errada. E o que eu aprendi esses dias com relação a isso é que não necessariamente tem alguma coisa errada acontecendo, mas há uma grande possibilidade de que a nossa mente esteja se expandindo. E aquilo que fazia muito sentido antes já não faz mais, porque a gente está subindo para um próximo degrau. Então, isso me fez pensar, assim, em coisas que eu gostava, porque às vezes eu me sentia frustrado, né? Eu ficava assim, mas o que aconteceu? Né? Por que isso não tá mais fazendo sentido para mim? Eu sei que tem momento que a gente só não quer fazer as coisas porque a gente tá para baixo, porque a gente tá se sentindo deprimido, e aí é uma coisa diferente, né? Isso daí é momentâneo, porque até uma forma fácil, eu acho, de perceber isso é que
depois de alguns dias a vontade volta, assim, de fazer aquilo que a gente fazia antes, né? Mas existem coisas que não, de fato, não fazem mais sentido na nossa vida. A gente tenta, você até tenta fazer de novo, mas não faz o mesmo sentido mais. Não traz o mesmo significado. E são essas coisas que nos mostram que a gente está expandindo, que a gente está indo para um próximo nível. E aquele mecanismo que a gente usava antes funcionava para aquela época, funcionava para aquela ocasião, para aquele momento, mas agora não é uma ferramenta que nos serve mais e a gente precisa buscar outras ferramentas para continuar trilhando a nossa jornada. Então, pensem sobre isso. Quais são as coisas que faziam sentido antes, que não fazem mais sentido para você? E junto disso, pense também quais mecanismos vocês criam para ajudá-los no dia a dia. Como eu criei aqui, ó, o meu grounding jar, né, o meu vaso estabilizador. O que vocês criam que ajudam vocês? Coloquem aí nos comentários para eu poder, de repente, se é uma coisa legal, possa usar também, possa me ajudar no meu dia a dia. Beleza? Então, basicamente era isso que eu queria falar, trazer essa dica do que funciona para mim, do que funcionou para mim. E quero ouvir também de vocês o que vocês fazem que funciona. E se faz sentido isso que eu falei hoje, se vocês percebem isso na vida de vocês, né, que tem coisas que antes ajudava bastante, que antes tinha um significado gigantesco que hoje em dia não tem mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e bora ver no que vai dar.